Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos de Silva Jardim. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercício ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. É muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho também, para que você fique por dentro de lançamentos aqui no canal, tanto de vídeos como esse, né, dando continuidade, como também de materiais para venda, tá? Eu costumo disponibilizar simulados com questões autorais, com gabarito comentado, que ajudam demais, né, como material complementar para os seus estudos. Quando eles estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Silva Jardim. Ele traz algumas definições, definição de servidor, né, e definição de cargo público. Para efeitos de lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Ou seja, um servidor público é aquela pessoa que investe, que veste a camisa de um cargo público, está à frente de um cargo público que vai ter ali atribuições inerentes ao seu cargo. Já o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que estão previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, que devem ser direcionadas a um servidor. Então o cargo ele vai conter ali várias atribuições e responsabilidades que um funcionário ele vai ter que cumprir, né, uma vez que ele investe em cargo público, uma vez que ele se torna um servidor público. E um cargo público ele vai ter algumas características. Um cargo público ele vai ser sempre criado através de lei, então tem que ter ali uma formalização, né, para a criação de um cargo. Então a lei que vai implementar um cargo tem que ter uma denominação própria, vai ter um nome, um cargo de auxiliar administrativo, um cargo de professor, um cargo de engenheiro. Vai ter um número certo, né, que vai compor aquele quadro de funcionários e vai ser pago, né, os vencimentos e a remuneração serão pagas por meio dos cofres públicos municipais, através do erário, né, através do dinheiro que é público, que vem da arrecadação pública, que vem dos tributos e taxas e impostos pagos pelos contribuintes do município. E os cargos, eles podem ser, né, de provimento efetivo ou eles podem ser de provimento em comissão. O que é isso, né? Pessoas que investem em um cargo público de provimento efetivo são aquelas pessoas que elas prestaram um concurso público, tal como vocês estão fazendo. Prestaram um concurso público de provas ou de provas e títulos, conseguiu ser aprovada, conseguiu ser nomeada, assinou o termo de posse, entrou em exercício e começou a desempenhar as tarefas do seu cargo. Daí você tem um cargo de provimento efetivo. Essa pessoa, em 3 anos de efetivo exercício, ela se tornará estável. Ela vai ter garantido a ela, vai ter assegurado a ela uma estabilidade, ou seja, para que essa pessoa ela deixe um cargo via demissão, é algo que não é tão simples, tem que passar por todo um trâmite. Isso assegura que um funcionário público ele tenha maior autonomia, que ele consiga se posicionar e reivindicar seus direitos sem que sofra algum tipo de retaliação de uma chefia imediata, né? Através de alguma ameaça, um medo de ser demitido, o fantasma de ser demitido. Isso não acontece no serviço público. Para que haja uma demissão, tem que passar ali por um processo transitado e julgado, tem que passar por todas as instâncias necessárias, tem que ser oferecido ampla defesa àquele funcionário público, tem que antes ser aberto um processo administrativo disciplinar, um PAD, em caráter investigativo. Então tem todo um trâmite. Outra coisa é que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Em tese, não se pode ter nenhum tipo de serviço que não gere ali um vencimento, não gere uma retribuição a quem está à frente daquele serviço. Com exceção de alguns serviços, como por exemplo, quando você compõe o júri, você é convocado para compor o júri, quando você presta serviço de mesário, né, com função eleitoral. Em algumas situações existe ali uma ressalva. Agora vamos falar dos requisitos que são necessários para que uma pessoa ela invista em cargo público. Essa pessoa tem que ser brasileira, tem que estar em gozo dos seus direitos políticos, tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais, né? Por exemplo, se tratando de homem, tem que ter passado pelo alistamento militar. E em ambos os sexos, né, tem que estar quite com as obrigações eleitorais, tem que estar ali exercendo seu pleno direito ao voto. Tem que ter idade mínima de 18 anos,
Tem que também atender ao nível de escolaridade exigido para o cargo, tá? Isso também é importante. Se você tentou para um cargo de nível superior, você tem que ter o nível superior completo no momento que você for ali que você for, na verdade, entregar a documentação no momento da convocação, não é nem na posse, porque na posse, para você tomar posse, tudo isso já foi averiguado antes. E tem que ter aptidão física e mental para estar exercendo o cargo. Bom, além disso, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, essas pessoas é reservado um percentual, tá? De 20% das vagas oferecidas para o concurso. E o que é posse? É o ato que completa a investidura em cargo público. É a formalização, é a assinatura do termo de posse. Você assinou, você formaliza que você oficializa, né, a sua investidura em um cargo público. Agora, vamos falar das formas de provimento, ou seja, da forma de preenchimento, de preencher um cargo público. Como é que você preenche um cargo público? Através da nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nós vamos ver cada um deles, ok? Começando pela nomeação, que é a forma de provimento mais clássica, que é quando você presta o seu concurso público, você foi nomeado, você foi chamado, foi convocado, você conseguiu ser aprovado dentro do número de vagas, você foi convocado, isso é a nomeação. A nomeação não vai acontecer em caráter efetivo, quando se tratar de um cargo isolado, de provimento efetivo, um cargo de carreira. Um cargo isolado é um cargo singular, você não vai ascender naquele cargo, assim vai permanecer naquela mesma classe. Já um cargo de carreira, você tem a chance de ascender, de mudar ali de classe, dentro daquela carreira. Ou você foi nomeado para um cargo em comissão. Aí esse cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e exoneração. Você foi convocado porque você atende os requisitos ali daquele cargo, você é um cargo de confiança, de direção, chefia, assessoramento, mas é um cargo que você entrou, mas você pode sair a qualquer momento, não gera aquela estabilidade que o cargo em caráter efetivo ele te gera. Então isso é nomeação. Então nomeação acontece tanto para cargos efetivos quanto para cargos comissionados, ok? A promoção ela gera uma ascensão na sua carreira, você vai subir de nível, vai para um nível imediatamente acima. E claro que com isso você vai ter ali um aumento salarial, tá? Isso vai repercutir a nível de vencimento e remuneração. Você melhorou de nível por conta de antiguidade, por conta de merecimento, por conta de questões acadêmicas de aperfeiçoamento. O que é a readaptação? É quando o servidor ele sofre algum tipo de limitação física ou mental, e essa limitação está impossibilitando que ele exerça as tarefas, as atribuições do seu cargo. E aí, a administração pública vai fazer com que esse servidor ele faça tarefas que sejam mais compatíveis com as limitações que ele está vivendo naquele momento. Então ele será readaptado, né, respeitando a habilitação dele, né, e também a questão salarial. Se ainda para essa nova tarefa ele não conseguir cumprir, aí é um caso de você verificar a questão da aposentadoria por invalidez, tá? Mas a readaptação é isso. Eu sempre dou esse exemplo, né, que é um exemplo muito recorrente em escola. É quando você tem um professor que sofreu algum tipo de limitação mental, por exemplo, está sofrendo uma síndrome do pânico, está sofrendo ali uma crise de ansiedade recorrentes, entre outras questões de ordem mental. E aí esse professor, ele é readaptado, ele passa a trabalhar na secretaria da escola, fazendo uma função administrativa. Isso é a readaptação. E o que é reversão? É quando você tem um servidor, uma servidora que foi considerada incapaz de exercer as tarefas do seu cargo, foi aposentada por invalidez. No entanto, a junta médica oficial julgou que os motivos que levavam, né, que justificavam a invalidez daquele servidor, daquela servidora, eles não são suficientes, eles se tornaram inválidos, que aquele servidor, aquela servidora agora tem condições sim de voltar a trabalhar. E aí esse servidor ele retorna ao serviço público. Então ele faz esse retorno através da reversão. Então a reversão vai acontecer no mesmo cargo que aquele servidor ocupava antes de ser aposentado, ou um cargo resultante da sua transformação. Caso aquele cargo que aquele servidor ocupava não exista mais, porque ele se transformou em outro, o servidor vai ocupar esse resultante de sua transformação. Tem mais uma coisa importante, aqui na lei está desatualizada, né, porque essa lei está bastante antiga, mas tivemos mudanças em relação ao regime jurídico único dos servidores, que é a lei 8.112,
que implementa, né, que fala sobre o regime jurídico dos servidores a nível federal, que o servidor que ele foi aposentado, mas que ele tiver mais de 75 anos, porque mudou, foi de 70 para 75 anos, ele não pode voltar. Porque nesse caso ele teve uma aposentadoria compulsória, independente da vontade dele. Tá? Então, ainda que a administração pública julgasse que os motivos que levaram a aposentadoria daquele servidor não existem mais, que ele estaria, entre aspas, apto para retornar, ele não retorna. Por quê? Porque ele tem mais de 75 anos de idade, que é o caso de aposentadoria compulsória, tá? Então não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 75 anos de idade. Por mais que a lei, o estatuto seja 70, saibam que o correto é 75 anos, porque a gente tem que atualizar essas informações, ok? Vamos falar agora do aproveitamento. Você tem uma situação em que o servidor ele ficou em disponibilidade por alguma razão, porque o cargo dele se tornou extinto, o cargo dele se tornou extinto, se tornou desnecessário à administração pública. Mas ele é servidor público, ele não pode ser demitido porque o cargo dele deixou de existir. O que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ficar ali em disponibilidade, aguardando a administração pública aproveitá-lo de forma obrigatória em algum cargo de atribuição e de vencimentos compatíveis com o que ele ocupava antes. Então, esse retorno do servidor em disponibilidade, ele é obrigatório. Vamos falar agora da reintegração. É quando o servidor ele foi demitido. A gente sabe que demissão é uma punição, diferente de exoneração. Exoneração, o servidor pode pedir, porque ele não deseja mais ocupar aquele cargo, porque ele conseguiu um cargo melhor, e aí ele quer exonerar porque não é acumulável o cargo que ele conseguiu. Enfim, porque ele desejou, simplesmente porque ele não quer mais trabalhar na administração pública, ou porque ele não cumpriu com os requisitos do estágio probatório. Essas são essas possibilidades de exoneração, diferente da demissão, que já tem um caráter punitivo. E na reintegração é uma situação em que o servidor ou servidora ela foi demitida, ele foi demitido. Só que as razões, os motivos que levaram à demissão se tornaram inválidos. E aí, o que acontece com o servidor? Ele volta, ele retorna, ele é reintegrado para o mesmo cargo que ele ocupava antes. E claro, ele vai ser ressarcido com todas as vantagens, porque foi uma decisão que ela foi injusta, né? Então ele não pode pagar o pato. Ele foi convidado a se retirar da administração pública, e esse tempo que ele ficou sem trabalhar, por um erro da própria administração, vai ter que ser compensado, ele vai ter que ser ressarcido por isso. Ah, mas o cargo que ele ocupava foi extinto. Aí ele vai ficar em disponibilidade, aguardando até ele ser aproveitado. E aí, o que acontece com quem estava ocupando o cargo dessa pessoa que foi demitida injustamente? Vamos colocar assim. Essa pessoa que estava ocupando esse cargo, ela vai ser reconduzida para o seu cargo anterior. Porque esse cargo não é dela. Esse cargo é de quem foi demitido de forma equivocada. Tá? Então, esse cargo não é dela. Ela volta para o cargo que ela ocupava antes, se ela for estável, claro. Tá? Isso é a recondução. Então, aproveitando e falando da recondução, o que é recondução? É quando o servidor estável ele retorna ao cargo anteriormente ocupado, por conta de inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo, ou por conta da reintegração do anterior ocupante, que foi o que eu acabei de falar. Quando alguém é reintegrado, aquela pessoa que estava ocupando aquele cargo, ela é reconduzida ao seu cargo de origem. E uma outra situação é quando aquela pessoa ela foi reprovada em estágio probatório. E aí, nesse caso, é uma certa garantia que o servidor tem. Um servidor que ele já foi servidor de um outro cargo público. Ele passou para um outro órgão. E aí ele teve que cumprir de novo o estágio probatório. Toda vez que vocês passarem um concurso público, você vai ter que cumprir o estágio probatório tudo de novo, tá? Mas vamos supor que, né, um servidor que já tinha cumprido com os 3 anos de efetivo exercício em outro órgão, ele passou para um outro concurso público, para um outro cargo. Só que nesse, ele foi considerado inapto. E aí, ele é reconduzido para o cargo que ele ocupava do outro órgão, para ele não ficar sem nada. Isso no caso dele ter pedido a exoneração do anterior, né? Agora vamos fazer uma questão da própria Banca BDO para o concurso de Silva Jardim. Eu não precisei adaptar, é uma prova de 2017 que contém algumas questões que eu consegui.
Eu em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões sobre o Estatuto de Silva Jardim, assim como sobre a Lei Orgânica, sobre a Agenda 21 e sobre conhecimentos gerais. Quando todos esses materiais estiverem prontos, todos esses simulados estiverem prontos, eu irei disponibilizar, colocar para venda, colocar os links na descrição deste dos outros vídeos para que vocês acessem caso seja do interesse de vocês, tá? Então vamos à leitura da questão. Leia o texto abaixo. É a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Estamos falando do ou da, letra A, recondução, letra B, reintegração, letra C, promoção, letra D, nenhuma das anteriores. A Banco BDO gosta dessa alternativa, nenhuma das anteriores, tá? Eu percebi que tem muita questão formulada dessa forma. Bom, uma situação em que o servidor ele foi demitido e os motivos que levaram à demissão foram considerados inválidos e ele retorna com ressarcimento, nós vimos, né? Acabamos de ver. É a reintegração. É a letra B a resposta. Vamos falar agora da posse. Como nós já vimos, a posse é o ato de investidura em cargo público, né? A formalização acontece através de uma assinatura. Através dessa assinatura, você se compromete com as atribuições, deveres e responsabilidades e também direitos inerentes ao cargo que você irá ocupar. A posse ela tem um prazo, que é de 30 dias a contar da data de publicação do ato de provimento. Então, a partir do dia que sair no Diário Oficial da Prefeitura que você está tentando concurso, aqui, Prefeitura de Silva Jardim, saiu no Diário Oficial, o ato de nomeação, consta o teu nome ali, a partir daquela data, você tem 30 dias para tomar posse. Durante esse período você vai passar por uma perícia médica, você vai levar ali os documentos necessários, enfim. Você tem que cumprir com esse prazo. Exceto nos casos de urgência, a critério da administração, em que o prazo será de 10 dias. Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso em nenhum estatuto, tá? Redução do prazo. Eu vejo prorrogação. É prorrogar por igual período, né? Por conta de um motivo de força maior, e aí o servidor ele justifica e a administração aceita. Agora, reduzir o prazo é a primeira vez que eu vejo. Tá? Aqui tá escrito isso, tá aqui. Se a administração julgar que é excepcional, que tem que, né, para ontem esse provimento, tem que ser para ontem que esse cargo ele tem alguém assumindo esse cargo, a administração pode reduzir o prazo para 10 dias, é o que está escrito aqui. Bom, a posse ela pode ocorrer mediante procuração específica. A posse pode acontecer através de procuração. Eu não estou ali no próximo à Prefeitura de Silva Jardim. Eu não posso ir nesses 30 dias. Nessa situação, eu posso fazer uma procuração, né, levar isso para um cartório para poder oficializar e conferir plenos poderes a um terceiro, uma pessoa da minha confiança, para ela poder tomar posse em meu nome. É isso que ele está dizendo aqui. E a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Você vai passar por uma perícia médica que vai avaliar se você está realmente apto para poder assumir aquele cargo, ok? A pessoa não tomou posse. O que vai acontecer? Bom, o ato de provimento ele vai ficar sem efeito, tá? Se a pessoa não tomou posse dentro do prazo. E exercício? O exercício é quando você começa a colocar a mão na massa, quando você começa efetivamente a trabalhar, a desempenhar as atribuições do seu cargo. E você também tem um prazo para entrar em exercício, que é de 30 dias contados da data da posse, tá? Contados da data da posse. Então você tomou posse, a partir daquele dia você tem 30 dias para poder entrar em exercício. Até 30 dias. Tem pessoas que tomam posse, se apresentam na repartição que vai trabalhar, na unidade escolar, enfim, na secretaria que vai trabalhar, e no mesmo dia já entra em exercício, tá? Então tem até 30 dias. Quem é competente para fazer com que você inicie o seu exercício? É a chefia imediata, né? Para onde você foi designado a trabalhar. Ele ou ela que vai fazer, vai dar início, né, ao seu exercício. E ao entrar em exercício, o servidor ele vai passar pelo estágio probatório. Esse estágio probatório é uma forma de avaliar o servidor durante 3 anos para poder verificar se ele atende alguns requisitos mínimos. Então, o período de 36 meses são de 3 anos, embora muitos estatutos estejam desatualizados, constando 2 anos. O estágio probatório são 3 anos, segundo a Constituição Federal, que é o que vale, tá? Bom, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promover o servidor. O que ele quer dizer é o seguinte: a pessoa que foi promovida, ela já estava trabalhando ali naquele órgão.
Ela só ascendeu, mas ela já estava trabalhando naquele órgão. Então esse lapso de tempo que essa pessoa, que esse servidor, ele vai passar para poder ocupar a nova classe, o novo nível que ele conseguiu ascender, vai ser contabilizado, tá? Como de tempo de efetivo exercício, tá? Não vai interromper o tempo de exercício, não. Além disso, o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. É o que eu falo o tempo todo, né? A estabilidade, ela é uma garantia que o servidor público tem. Porque esse servidor, ele pode se posicionar, ele pode se manifestar, ele não vai ter ali nenhum tipo de trava para poder se manifestar, nenhum tipo de receio, vou ser demitido, vou desagradar a minha chefia imediata. Não, isso não acontece. É claro que tem outras situações, tá? Mas a pessoa pode até passar por algumas situações desagradáveis quando ela entra numa situação de confronto com uma chefia imediata. Em outras situações. Mas ser demitida, ela não pode. A não ser que ela não tenha cumprido com os requisitos do estágio probatório, que ela não vai ser nem se demitida, né? Ela será exonerada. O termo certo é esse. Quer dizer, ela pode sim ser demitida, mas é muito difícil, tá? O que eu quero dizer é que é uma situação bem rara disso acontecer. E quais são os fatores que são analisados durante o estágio probatório? É a assiduidade, né? Se aquele funcionário ele é assíduo, se ele comparece ao serviço público, se ele tem disciplina em suas tarefas, em suas funções, se ele é proativo, se ele tem capacidade de iniciativa, se ele é produtivo, se ele produz, se ele realmente gera ali resultados, se ele tem responsabilidade em relação às atribuições do seu cargo. Agora, nós vamos falar das formas de vacância. Nós vimos as formas de preenchimento, né, de provimento. Agora, nós vamos ver as formas de vacância, que é de tornar um cargo público vago, que são a exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Eu já fui falando um pouco sobre essas situações ao longo do nosso estudo, né? Exoneração ela pode acontecer a pedido, a pessoa solicita porque ela não deseja mais trabalhar ali naquele órgão, porque ela conseguiu passar em outro cargo, enfim, porque ela quis, a pedido. Ou ex officio, aí ex officio é uma decisão da administração pública. Quando acontece ex officio? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, né, aquele servidor ele foi reprovado, digamos assim, no estágio probatório, e quando ele não entrar em exercício no prazo estabelecido, né, que é de até 30 dias, a partir do momento que ele toma posse. Então são essas duas situações em que ele é exonerado ex officio. Isso, claro, um servidor entrou por provimento efetivo, tá? O servidor em comissão é de livre nomeação e exoneração. Ele pode sair a qualquer momento. A autoridade competente resolveu tirar aquele servidor porque ela quis. Ela pode tirar. A pedido do próprio servidor, claro. Ele também pode não querer mais ocupar aquele cargo. Então, o cargo comissionado ele é muito instável, tá? Ele não gera nenhum tipo de estabilidade, ele não gera nenhum tipo de segurança. Demissão, eu vou falar melhor da demissão nos próximos vídeos, tá? A gente vai ter ali situações em que acontece demissão, mas o que eu quero que vocês saibam é que demissão é diferente de exoneração. A exoneração nós acabamos de ver, não é punitivo. A demissão é uma situação bem rara que acontece, em que o servidor ele cometeu ali uma infração, um crime que foi avaliado, que foi investigado por uma comissão, né, de investigação, foi aberto um processo administrativo disciplinar, foi conferida a ele ampla defesa, foi passado por um processo de transitado em julgado. Enfim, a demissão, ela é punitiva. A promoção, ela também é uma forma de preenchimento de cargo, ela também é uma forma de provimento. Ela é as duas coisas. Ela, ao mesmo tempo que ela é um provimento, ela também é uma vacância, tá? Por que que as duas coisas? Porque quando você é promovido, você deixa um cargo vago. Você deixa, na verdade, uma classe, né? Um nível vago, o que você ocupava. E você ascende, você vai para o nível imediatamente acima. Então você preenche um nível e desocupa outro. Por isso que ao mesmo tempo que é um provimento, também é uma vacância. Readaptação é a mesma coisa, também é um provimento e vacância ao mesmo tempo. Né? Porque a pessoa, quando ela é readaptada para uma outra função, para um outro cargo, que eu citei para vocês o exemplo do professor que vai para a secretaria trabalhar numa função administrativa, ele deixou o cargo de professor, ainda que provisoriamente, mas ele deixou aquele cargo de professor vago. É uma vacância e ele preencheu um cargo administrativo.
Ao mesmo tempo que é o quê? É um provimento também. A aposentadoria. Você está se afastando do serviço, você foi aposentado. É uma forma de vacância. A gente vai ver melhor também as formas de aposentadoria, as regras de aposentadoria. Posse em um outro cargo inacumulável. Em regra, você não pode acumular cargo público, em regra. Mas existem algumas situações que é possível. Como, por exemplo, quando você ocupa um cargo de professor ou professora do magistério, você pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário. 2 cargos privativos de médico, um cargo de magistério com um cargo técnico ou científico, por exemplo. É possível essas situações, tá? Desde que haja compatibilidade de horário. No entanto, a regra é que não pode acumular. Então, se você passou por um outro concurso público, você já era concursado, passou por um outro concurso público, e aquele concurso que você passou é um cargo que você não consegue acumular com o que você já tem, você vai ter que exonerar algum deles. Um deles você vai ter que exonerar, tá? Ou você nem toma posse naquele, dificilmente isso vai acontecer. Se você prestou aquele concurso porque você queria ele, né? Possivelmente você vai o quê? Você vai exonerar o cargo que você ocupava antes. E falecimento, né? Falecimento torna um cargo vago. Vamos fazer a nossa última questão desse vídeo. Em breve daremos continuidade com outros vídeos. Que diz o seguinte: sob a luz do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Silva Jardim, assinale a alternativa que não corresponde a uma forma de vacância de cargo público. Letra A, exoneração. Letra B, falecimento. Letra C, aposentadoria. Letra D, posse em outro cargo constitucionalmente acumulável. Bom, não deixem de pausar o vídeo, tá? E analisar a questão com calma. Nós acabamos de ver as formas de vacância. E nós vimos que a posse em outro cargo inacumulável gera exoneração, gera vacância. Mas se você está tomando posse em um cargo que é acumulável, como por exemplo 2 matrículas de professor, isso pode sim, tá? Se é constitucionalmente acumulável, você pode sim ter você não precisa exonerar, você mantém os 2, desde que haja compatibilidade de horário, claro, tá? Então a letra D tá errada e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem várias playlists que podem ser interessantes para o seu estudo. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente, de noções de administração pública, simulados de português, de fundamentos de educação, enfim, beleza? É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.